Hoje eu acordei pensando um pouquinho sobre a questão do conceito de família, que tem sido tão debatido, especialmente por alguns políticos mais fundamentalistas, e fiquei me questionando por que será que há tanta tentativa de controlar o que vem a ser família, ou como essa família deve ser constituída, a ponto de se criar leis, a ponto de, na própria discussão do impeachment, discursos como em defesa da família surgirem, discursos de que meu voto é para fulano, cicrano, minha esposa, meu filho. Por que será que há tanto reforço nessa ideia de manutenção da família? Quando a gente começa a estudar sobre o conceito de família, a gente vê que ele vai mudando no decorrer dos tempos. Essa família que é tão defendida por esses senhores, né, da bancada fundamentalista, é um modelo de família chamado família nuclear, constituído por pai, mãe, filhos. Um modelo que foi criado na Revolução Industrial, onde ele era caracterizado especialmente pelo fato do homem ser o provedor da casa, trabalhar especialmente nas minas de carvão, trabalhar para a indústria, e a mulher ficar em casa sendo responsável pela criação dos filhos. Nesse mesmo momento também cria-se o conceito de infância, né? Então esses filhos são vistos como anjinhos que não têm sexualidade, qualquer traço de sexualidade na infância é tido como algo reprovável, a ponto inclusive de criarem mecanismos de controle como cintos de castidade, argolas com perfuradores para pênis em caso de ereção, verdadeiras torturas acerca das crianças. Mas eu fico pensando se a defesa da família deveria ser essa realmente. E se o conceito de família deveria ser esse realmente. Especialmente depois da entrada da mulher no mercado de trabalho, esse modelo de família passou a não se sustentar. Dificilmente uma família consegue criar seus filhos tendo homem e mulher trabalhando sem a ajuda de outras pessoas. É comum, por exemplo, que uma tia venha morar na casa do casal, ou uma avó passe a ajudar nos cuidados desse filho. Então esse modelo de família começa a ser ampliado. O modelo do pai, mãe, tia, avó. Na verdade, retoma-se um pouco da ideia do conceito anterior de família, que era uma família comunitária, onde as pessoas ajudavam-se mutuamente na criação das crianças. O problema maior desse processo de tentar controlar o que seria família é o pensamento colonizador, muitas vezes, dos pais acharem que o único caminho para os filhos é aquele que eles imaginaram e tentarem controlar ao máximo os filhos para que não saiam desse caminho que foi imaginado pelos pais. Algumas das crianças acabam crescendo e atendendo esses anseios, muitas delas até infelizes por buscarem se enquadrar em modelos que não lhes agrada, e outras delas rompem com esse modelo e buscam caminhos próprios, caminhos que também as fazem felizes. A questão é, será que o objetivo dos pais dentro de um contexto familiar seria controlar os filhos? Ou será que seria dar o exemplo de ser bom cidadão, de refletir, de cuidar de si, de amar, e a partir desses valores os filhos construírem seus caminhos? Isso é uma questão interessante para ser considerada, porque nem sempre o modelo que o pai ou a mãe imaginou para o filho é aquele que lhe serve. E às vezes tentativa de controle cria pessoas que se sentem mal amadas, que não encontram o amor próprio e que acabam descobrindo compulsões ou formas de viverem fora dessa regra instituída, nos bastidores, e onde surgem questões como a infidelidade, onde surgem questões como a compulsão pelo álcool, pelas drogas, na busca desse encontro interior que foi podado nesse processo de controle dos pais sobre os filhos. Jesus mesmo disse uma vez, quando lhe perguntaram
Sua mãe, seus irmãos estão aqui fora ali esperando. E ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? E Jesus tentava nos mostrar que a verdadeira família é a humanidade. E que por vezes nos centrarmos em um núcleo tido como pai, mãe e filho, acabamos não fazendo uma declaração de amor, como diria o Deepak Chopra. Fazemos uma declaração de posse. Eu amo aquele que é meu. Eu amo aquele que cumpre as regras que eu instituí e que segue o modelo que eu planejei. Isso é amor? Quantos pais deixam de descobrir a si próprios? Deixam de descobrir os próprios potenciais para tentar controlar os filhos para que eles atendam aos sonhos desses pais, sem ouvir sobre quem os filhos são ou quais os seus próprios sonhos. Trata-se de algo que é bastante doloroso para a construção do ser humano e trata-se de algo que faz com que a gente comece a criar a ideia de que alguns seres humanos, especialmente aqueles que são meus, sejam mais importantes do que os demais seres humanos. Talvez uma forma de defender essa família seria confiar no exemplo dado aos filhos, confiar nas decisões que eles tomarem, abrir o coração para acolhê-los nos momentos que errarem, aconselhar sem interferir, entendendo que não é o controle, mas o amor à humanidade é que fará com que a gente cresça como uma grande família nesse mundo. Para refletirmos um pouco mais sobre esse conceito de família, me lembrei de uma cena que vivi há pouco tempo, conversando com uma senhora evangélica, e ela me disse assim, que muitos colegas dela da igreja que ela frequenta, ela usou o termo crente, né? Muitos crentes têm medo de enviar os filhos para a universidade, porque têm medo do tipo de educação que receberão lá. Tem medo de que eles se tornem ateus ou de que deixem os seus valores religiosos. E é onde eu entendi também que, embora esse medo seja natural, o fato de alguns pais proibirem os filhos de irem para a universidade ou não quererem que eles, né, venham à universidade tem a ver também com essa tentativa de controlá-los. O pai e a mãe, que foram um exemplo, que mostraram que os valores que eles pensam para essas famílias são valores que realmente servem para a felicidade humana, não deveriam temer. Porque os jovens na universidade, eles terão novos conhecimentos, verão o mundo de outras formas, verão que há outras formas de existir e de viver, terão mais possibilidades de encontrar a própria felicidade. Alterações provavelmente vão acontecer, mas somente abandonam totalmente o modelo que lhes foi instituído, ou melhor, que lhes foi proposto pelos pais, aqueles que não tiveram valores bem assentados. Aqueles que olham para a vida dos pais e não percebem a felicidade perseguida por eles próprios. Então esse medo não deveria existir à medida que o pai ou a mãe fossem exemplo. As instituições de ensino são mecanismos importantes no processo de educação humana. Ensinar não é só propor conteúdos, mas é auxiliar os estudantes a dialogarem entre si, a perceberem outros modelos de vida que existem em outras famílias. E nessa percepção, a ideia é que eles próprios construam modelos para evoluírem como seres humanos melhores. Ou pelo menos tolerarem as diferenças com amor. O amor à humanidade significa libertar essa humanidade para que ela tenha cada um seu caminho de felicidade. A possibilidade de felicidade é tão ampla como o número de religiões que temos, porque cada religião tem uma forma de tratar do autoconhecimento e do conhecimento do Deus, porque são diferentes as pessoas e por isso mesmo diferentes as instituições. Da mesma forma, o processo educacional deve requerer o diálogo entre as diferenças.
Essas diferenças devem ser visíveis, compreendidas, aceitas e toleradas. Isso é amor, porque amor verdadeiro é aquele que liberta. E a educação deve estar centrada nesse tipo de trabalho, de atividade. Não podemos simplesmente ensinar um conteúdo, até porque ninguém ensina ninguém. Nós podemos desafiar o aluno para refletir sobre a realidade, refletir sobre si próprios e buscarem, acima de tudo, se tornarem pessoas melhores, focando no que eles têm de potencial, naquilo que gostam de ser e de fazer, mas também compreendendo que há pontos de melhoria em cada ser humano, em si próprio e no outro. E que à medida que esse ponto de melhoria é identificado, deve-se ter a consciência de que, como eu estou interferindo nas vidas dos outros a partir disso e na minha própria. Mudar, melhorar, um pouquinho a cada dia, para que a gente possa descobrir essa grande família humana que interage, cresce e aprende. Como diria o Paulo Freire, que é um exemplo de educador, ninguém ensina ninguém. As pessoas ensinam-se mutuamente na medida que interagem, dialogam. Às vezes até através de conflitos, outras vezes através de confluência de ideias. Graças a Deus, crescemos assim. Porque estar estático na sociedade e achar que só as nossas verdades são as absolutas e reais é ingenuidade. É acreditar que o potencial humano de ser melhor inexiste. Nós somos seres inteiros, com qualidades e defeitos. Devemos aceitar tanto as qualidades quanto o defeito, nosso e dos outros. Acolher, focar nos potenciais, repensar os defeitos e prosseguir na vida, acima de tudo, buscando a felicidade, a boa-aventurança, a possibilidade de caminhar em paz até a finitude.